Olá, bem-vindo ao Sermão Online do dia 19 de setembro de 2021. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você no dia de hoje. E antes de a gente começar a refletir na palavra de Deus, vamos aos recadinhos de sempre. Na descrição do vídeo você vai encontrar link para algumas canções, algumas músicas, para você separar também um tempo, isso é nossa sugestão, né? Que você separe tempo para também adorar o Senhor com música, adorar o Senhor com canções que exaltem o nome dEle, que falem das realidades do reino de Deus. Separe um tempo, então, para você poder adorar a Deus, cantar junto, meditar na letra das músicas, enfim, adorar o Senhor com as canções. E também vamos falar um pouquinho dos nossos contatos nas redes sociais. Você que está nos acompanhando, você pode nos encontrar no Primeira Igreja Batista em Brodowski, canal do YouTube, no @pib.bro no Instagram, no PibBro do Face, nossa página no Facebook. E se você quiser entrar em contato conosco, só escrever para o nosso WhatsApp, DDD 16 99461 1717. Tá bom? E aí nós vamos ter o maior prazer de te atender, de responder a você o mais rápido possível. Tá certo? Vamos meditar na palavra de Deus. Nós começamos uma nova série, né? Jesus Cristo é a única esperança, baseado na nossa campanha batista de missões nacionais. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esperança falsa. O texto é o mesmo da semana passada, Atos 4, 5 a 12, que nós vamos recordar lendo de novo. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Antes de nós continuarmos, vamos orar. Pai querido, nós colocamos diante do Senhor esse tempo de meditação na palavra. Nós colocamos esse momento em que nós queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir aquilo que tu tens para nos dizer hoje, Senhor Deus. Portanto, separa, Pai, esse trecho da tua palavra escrito em Atos dos Apóstolos e fala conosco, fala de maneira poderosa, Senhor Deus, para que a gente possa, no nome do Senhor Jesus, ser transformados de glória em glória à imagem do teu Filho Jesus Cristo, deixando todo o pecado, deixando todo o peso que nos torna mais vagarosos no seguir a Ti, deixando tudo aquilo que nos impede de ser discípulos conforme a Tua vontade. Nós queremos te pedir isso no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, a gente pode colocar a nossa vida colocar esperanças falsas como algo
que motiva a nossa vida. O problema é que a gente vai encontrar lá na frente confusão, a gente vai encontrar lá na frente decepção, frustração, corações partidos e tudo isso porque nós entregamos a nossa vida a uma esperança que era falsa, uma esperança que não tinha como se manter de pé. Por isso nós falamos que Jesus Cristo é a única esperança, porque é só nele que nós temos uma esperança viva, real e eterna. Mas se a gente não colocar a nossa esperança nele, a gente vai colocar a nossa esperança em outras coisas ou em outras pessoas e que a gente vai acabar se frustrando no decorrer da caminhada da vida. Quando a gente percebe o que está acontecendo nos depoimentos, né, quando os apóstolos foram detidos, como eu falei a semana passada, e colocados para depor nesse conselho judaico chamado Sinédrio, nós vamos perceber que aqueles homens tinham a sua esperança em elementos que não eram tão reais e tão verdadeiros e tão eternos quanto eles achavam que poderia ser. Por isso, eu fiz um recorte do versículo e deixei ele um pouquinho mais colorido para que a gente pudesse verificar algumas coisas. Olha aqui o verdinho, né? As autoridades, os anciãos e o sumo sacerdote. Se hoje, na nossa sociedade, ser médico, advogado, por exemplo, são coisas que a gente fala assim, tem um médico, tem um advogado na família, né? Na sociedade judaica daquela época, você ter na família alguém que é parte dos anciãos que julgam as demandas do povo, de ser parte de uma autoridade entre o povo judeu, de ser um religioso da época, seja um sacerdote, seja um levita, seja o sumo sacerdote, tudo isso faz com que aqueles familiares falassem assim, uau, eu tenho um parente nessa posição, nesse cargo, ele tem poder, ele tem influência social, ele estala os dedos e as portas se abrem. É um barato, é muito legal. E às vezes a gente pensa a mesma coisa no seguinte sentido, não é nem de um parente nosso. A gente pensa que se eu tiver poder, se eu tiver influência, se eu conseguir esse tipo de poder em que eu posso controlar situações e vale nisso manipular as pessoas, aí sim, aí eu vou ter uma esperança de que as coisas vão dar certo. Por que eu acho que as coisas vão dar certo? E essa esperança está posta no que, basicamente? Está posta em mim. Porque é o meu jeito de pensar, é o meu jeito de guiar as coisas, é o meu jeito de enxergar como é que as coisas vão funcionar. Eu quero as coisas do meu jeito. E por conta de eu querer as coisas do meu jeito, eu quero poder, eu quero influência para fazer assim as coisas acontecerem. Eu não aceito esse negócio de não ter o controle sobre as circunstâncias, não ter o controle sobre as situações. Eu quero mandar. É isso, eu quero mandar. E esses caras, eles mandavam. Eles eram autoridades dentro do povo. Os anciãos eram pessoas que tinham o respeito e uma certa autoridade, sim, para julgar, para debater sobre questões do povo de Israel. E o sumo sacerdote também tinha, né, um cargo de autoridade. Alguém que tinha autoridade sobre o povo. O sumo sacerdote não era qualquer um. Então, às vezes a gente se coloca como pessoas que buscam poder, que buscam influência, que buscam
status social, buscam cargos para a gente poder se sentir feliz, realizado, com esperança. E é muito, muito triste porque, na verdade, essa é uma esperança que frustra. Porque a gente pode ter muito poder, mas a gente não vai ter controle sobre todas as coisas. As nossas influências vão falhar. E mesmo quando a gente consegue o que a gente quer, a gente percebe que no final das contas o resultado que a gente queria nem sempre é aquele que a gente imaginou. Quantas pessoas procuram um par, uma pessoa para ter um relacionamento, e aí elas vão que vão que vão e até elas conseguirem. Só que aí elas percebem que esse relacionamento não era tanto como elas imaginavam. E por que que isso acontece? Acontece porque a gente até consegue coisas que a gente quer, mas quando a gente consegue, nem sempre a gente às vezes tem um choque de realidade, de que aquilo que a gente conseguiu não era bem do jeito que a gente imaginava. Então, a gente, nesses casos, precisa entender que poder e influência, mesmo que a gente tenha na sociedade que nos cerca, poder e influência não é uma esperança segura. A outra questão está ali de azulzinho, são os escribas, né? Os escribas eram gente estudada, eles conheciam, eles eram mestres na lei, eles conheciam a lei, eles eram teólogos da época, eles eram acadêmicos da época. Eles tinham, se fosse hoje, eles iam ter uma parede na sala deles cheia de diplomas. E diploma e ser uma pessoa estudada é muito bom, mas ela não preenche. Ela não preenche. O pastor Rick Warren, lá do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, diz que quando ele ficou perto de pessoas que estavam à beira da morte, por mais estudadas que elas fossem, elas nunca pediram para reunir todos os diplomas em volta do leito de morte. Porque no leito de morte, diplomas não fazem mais sentido. Essa esperança, quando a gente coloca esperança nesse tipo de coisa, essa esperança tende a frustrar. Porque não importa qual seja o grau do seu estudo, seu nível de estudo, de intelectualidade, né? Essas coisas elas não vão preencher a sua vida e te dar uma esperança eterna, não vão. Mesmo que você seja formado em teologia, não vão, porque teologia não preenche vidas. Jesus Cristo continua sendo a única esperança. Ah, Gustavo, mas teologia não fala da Bíblia? Fala sim. Mas se você não encontrar Jesus no meio da teologia, e se no meio da teologia, encontrando Jesus, você não tiver um relacionamento com Ele, e não tiver uma experiência salvadora com Ele, sua esperança é uma esperança falsa. Totalmente falsa. Por isso eu digo, o estudo é bom? Claro que o estudo é bom. Eu nunca diria para você parar de estudar. Não, continue estudando, continue se desenvolvendo, mas entenda que essa não é a esperança da sua vida. O estudo serve como uma ferramenta para a vida da gente, mas o estudo não serve como esperança. Não serve. Simplesmente não serve. Olha só o que o povo do amarelinho ali, ó, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Eles não eram sumos sacerdotes, eles não tinham um cargo específico, talvez sacerdote, sim, talvez alguns na linha para serem sumos sacerdotes, mas não eram sumos sacerdotes. Eles eram pessoas de influência social. Eles eram pessoas que tinham um status social, pessoas que em volta na sociedade o pessoal falava assim, uau, eles tinham fama, eles tinham status, eles tinham muitos likes no Instagram, no Facebook, todo mundo respeitava, todo mundo puxava o saco, todo mundo queria sair na foto com eles, e talvez você seja o cara que diga, no dia que eu for um cara popular,
O dia que eu for um cara que todo mundo quer conversar comigo, quer me convidar para as festas e quer tirar foto comigo, o dia em que eu postar um negocinho na rede social e todo mundo der uma infinidade de likes, o dia que eu tiver muitos seguidores nas redes sociais, isso aí vai ser bacana. Pode ser bacana, pode ser legal, na verdade alimenta muito o nosso ego, mas não dá esperança. Não dá esperança. Não é isso que vai dar esperança. Fama não vai dar esperança. Pessoas batendo nas suas costas não vai dar esperança. Convites para N festas, churrascos, não vai dar esperança. Não vai dar. Não é isso que faz com que a gente tenha esperança. Olha só o que mais a gente tem aí no rosinha, né, Salmão. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram com que poder, em nome de quem vocês fizeram isso? Então, nota, você tem aquele monte de gente bem relacionada, com autoridade, com cargo, com status social, com influência, com poder. E aí eles colocam aquele monte de gente, 12 camaradas, 4 deles eram ex-pescadores, gente muito simples, gente que não teve estudo que nem eles tiveram. E aí o que eles fazem? O terreno é deles. O terreno é deles. Eles cercaram os caras e falaram assim, o que vocês estão fazendo? O terreno é deles, para eles poderem apertar eles. Eles têm o mando de jogo. As circunstâncias estão favoráveis a eles. E muitas vezes a gente coloca a esperança nas circunstâncias. As circunstâncias estão indo bem, eu estou bombando. As circunstâncias estão indo bem, eu estou feliz, eu tenho esperança. Mas essa é uma esperança muito ruinzinha, porque a vida muda de cenário. E de repente as circunstâncias que estavam boas, elas não estão mais. De repente, eu que estou comendo do bom e do melhor, eu estou comendo arroz, feijão e ovo todo dia. Se bem que arroz está caro, feijão também. É complicado. Até isso é complicado. Mas, entendem? A vida muda de cenário. A vida muda de cenário. E aí, essa esperança vai embora, porque eu coloquei a minha esperança em quê? Na circunstância. A circunstância era boa, bacana. A circunstância era legal, bacana. Eu estava ganhando bem, eu estou ganhando bem, eu estou curtindo do bom e do melhor, mas e o dia que você for demitido? E o dia que você passar a ganhar metade do seu salário? O dia que você tiver que cortar despesas? O dia que uma doença vier? O dia que uma crise vier? A sua esperança foi embora? Então é uma esperança frágil. A esperança nas circunstâncias é uma esperança muito frágil, inclusive. São falsas esperanças. Falsas esperanças que não vão nos levar a nada que preenche a nossa vida. Mas eu entendo que eles acharam que iam deixar aqueles 12 moços, meninos simples, tudo acuados. E o texto diz lá no verso 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. E aí ele vai falar um monte de coisa e numa outra oportunidade nós vamos pensar sobre aquilo que ele falou. Mas, se vocês querem esperança total, real, perfeita, eterna, é a esperança em Jesus Cristo. Quando colocamos nossa esperança em Jesus Cristo, também abrimos espaço para que o Espírito Santo de Deus encha a nossa vida. Para que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós, nos guie, nos domine, nos governe e coloque a nossa vida no lugar.
enquanto ele vai fazendo isso, ele vai ministrando dessa esperança que só existe, só é encontrada em Cristo Jesus. Por isso, se você quer viver a esperança de Jesus Cristo, seja cheio do Espírito Santo. Você precisa ter um encontro de salvação com Jesus Cristo, mas dentro desse encontro, no decorrer da sua vida como discípulo de Jesus, sua vida precisa ser uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida em que o Espírito Santo é que domina todas as áreas da sua vida. Não coloque, portanto, a sua esperança em si mesmo. Todo mundo que coloca a sua esperança em si mesmo, confia em si mesmo, não pode ser cheio do Espírito Santo. Não pode. Então, eu não estou aqui para falar assim, então confie em você mesmo, coloca a sua esperança em você mesmo. Nós somos esperanças muito frágeis também. Nós não podemos ser esperança de nós mesmos, mas nós podemos viver uma vida dominada, governada pelo Espírito Santo, em que o Espírito Santo de Deus vai guiando, vai mexendo, vai trabalhando cada área da nossa vida. E quando nós vivemos assim, a esperança que nós ganhamos de Jesus Cristo vai dominando todo o nosso ser, vai tomando conta da nossa mente, vai tomando conta do nosso coração, vai tomando conta daquilo que a gente fala, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente reage e das nossas expectativas. Por isso a gente precisa sempre pedir, buscar e aguardar em Cristo Jesus e no seu Santo Espírito que Ele nos guie, nos domine, nos governe e nos conduza pela vontade de Deus. É muito importante, portanto, que a gente viva para Jesus. É isso que o Espírito Santo vai fazer. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que vai fazer com que a gente viva para Jesus. E isso vai preencher o nosso coração, a nossa alma. Isso vai preencher o nosso sentido de realização, de vida. Porque todas as coisas, como eu falei para vocês, são que nem uma bolinha de sabão. Pode ser linda, pode ser até grande, mas vai estourar, porque é frágil. Mas a esperança em Jesus Cristo nunca é frágil, ela é eterna. Portanto, seja sempre cheio do Espírito Santo. Continue, dê continuidade, como diz lá em Efésios. Seja continuamente cheio do Espírito Santo e deixe ele dominar a sua vida. E você vai ver que o que vai produzir de você, a partir de você, são coisas fantásticas, das quais esperança faz parte dela. A esperança de Cristo Jesus, através de você. Se, portanto, eu posso falar de padrões de sucesso. Padrões de sucesso no mundo são esses que eu falei para vocês no começo. É você ter uma escolaridade alta, é você ter fama, é você ter sucesso, é você ter conforto, é você ter poder, é você ter influência. Isso no mundo é sucesso. Mas, se você quer um outro padrão de sucesso, um outro padrão de sucesso é seja cheio do Espírito Santo. E você vai ser bem sucedido naquilo que é a visão de Deus sobre sucesso. Você quer sucesso? Você quer um padrão de sucesso? Padrão de sucesso, ser cheio do Espírito Santo. Porque então você vai viver uma vida de amor, paz, alegria, bondade, benignidade.
paciência, domínio próprio, fidelidade. E nisso tudo, nessa dinâmica toda, você vai viver uma esperança rica, total e eterna em Cristo Jesus. Ah, mas e se eu não tiver fama? Você vai continuar tendo uma esperança viva, total, perfeita e eterna em Cristo Jesus. Se eu não tiver dinheiro, essa esperança continua. E se as circunstâncias mudarem, essa esperança continua. Mas você vai ter que escolher que padrão de sucesso você quer para a sua vida. Porque talvez você queira o outro lado. Pense numa sala, de um lado os apóstolos, do outro o conselho de judeus. Uns entendiam que tinham sucesso porque tinham poder, porque tinham autoridade, porque tinham conhecimento. Os outros desfrutavam de um sucesso eterno e verdadeiro porque tinham o Espírito Santo de Deus. Qual é? Qual é o sucesso que você quer? Que esperança você quer se agarrar? Essa é a pergunta que eu quero deixar para você. E eu quero aproveitar para fazer oração. Você tem se apegado a qual esperança? A esperança única e verdadeira, Jesus Cristo de Nazaré? Ou falsas esperanças que geram expectativas de falsos sucessos? Que tipo de expectativa você tem? Que tipo de esperança você tem se agarrado? Eu quero orar por você nesse instante. Pai querido, eu quero colocar diante de Ti esse amigo, essa amiga, esse irmão e essa irmã, que tem buscado esperança. Todos nós precisamos de esperança, Pai. Todos nós precisamos de esperança. Mas o Senhor revelou que a esperança única, viva, verdadeira, eterna, vem de Ti. É o Teu Filho Jesus Cristo de Nazaré. E às vezes a gente acha que essa fonte de esperança é uma fonte que não vale a pena, porque a gente quer mais é dinheiro, a gente quer mais é status social, a gente quer mais é conforto, a gente quer mais é influência, é poder, é fama, é batidinha nas costas. A gente quer prazer sem limite, a gente quer e a gente acha que com isso vai preencher a nossa vida, isso vai preencher o nosso coração e isso vai nos dar esperança. Tantas vezes a gente acha que a gente vai ter esperança boa, porque as circunstâncias são boas. Tantas vezes a gente acha que vai ter esperança boa porque a gente confia em si mesmo. Senhor, nós te pedimos perdão todas as vezes que a gente tem confiado a nossa vida a uma esperança falsa. Eu quero te pedir, Senhor Deus, que os nossos olhos estejam sempre voltados para Jesus Cristo de Nazaré. Quero te pedir, Senhor, que Teu Santo Espírito venha à nossa vida e domine a nossa mente, o nosso coração, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso sentir, Senhor Deus. O nosso sistema de valores seja alinhado pelo Teu Espírito Santo. Os nossos desejos sejam alinhados pelo Teu Espírito Santo. Eu quero te pedir isso, Senhor Deus, para que a gente viva a Tua vontade, para que a gente frutifique do Teu Espírito Santo, amor, alegria, paz, tantas outras coisas, e viva a esperança rica que só Jesus Cristo dá e que faz brotar pelo Teu Santo Espírito. Nós queremos viver através do Teu Espírito Santo, nós queremos andar através do Teu Santo Espírito. Enche-nos, portanto, do Teu Espírito Santo, tirando e limpando de nós todo o pecado, Senhor Deus, tudo aquilo que não Te agrada da nossa vida, Senhor Deus. E se a gente ainda está muito apegado a essas coisas, transforma o nosso coração naquilo que precisa ser transformado, Senhor. É isso que nós Te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Estamos encerrando por aqui, mas eu digo para vocês que a semana está começando e, portanto, vão para vocês serem bênção na vida daqueles que te cercam, no mundo que te cerca, sempre e sempre alicerçados na esperança que está em Cristo Jesus, não em falsas esperanças, mas em Cristo Jesus, o Senhor. Boa semana para todos, que Deus abençoe